EM Produções traz até você o maravilhoso testemunho de fé da missionária Kellen Gaspar. Convido os irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Salmos, de número 126, versículos 5 e versículo 6. E, por favor, os que puderem, coloquem-se de pé em reverência a palavra do Senhor que será lida nessa oportunidade. Salmo 126, versículos 5 e 6, que nos diz assim: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Os irmãos creem nessa maravilhosa promessa do Senhor? Manifestem-se em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos por um momento, amados. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por estarmos na Tua presença nessa noite. Sabemos que esse encontro foi marcado por Ti, meu Senhor. Antes mesmo da fundação do mundo, já estava escrito em Teu memorial que nessa noite o Teu povo se reuniria, Senhor, na Tua casa para saciar a sua alma, para alimentar-se, Senhor, com o maná vindo diretamente do céu para nós. Nesse momento te pedimos, acampa o Teu muro de fogo ao redor deste templo, Teus anjos de luz. Venha a nós, Senhor, nesse momento, com poder, com glória, com autoridade, Senhor. Olha para nossos corações e tudo aquilo que existe em nós, que possa tirar a nossa atenção da Tua glória nessa noite, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Toda preocupação, Senhor, toda arma que o inimigo possa estar usando nesse momento, eu possa querer usar para roubar de nós a nossa bênção hoje, que seja repreendida e nós tomamos posse da vitória, em nome de Jesus. Nós sentaremos à Tua mesa, Senhor, e comeremos fartamente o manjar que tem preparado para nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, como nós lemos na palavra do Senhor, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, diz a palavra que esse alguém retornará e não retornará com suas mãos vazias. Voltará trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. E nesses 10 anos que eu tenho trabalhando com missões indígenas, eu posso garantir a vocês que eu nunca vi, amados irmãos, uma semeadura dolorosa que não fosse precedida de uma colheita gloriosa. Eu nunca vi, amados irmãos, um servo do Senhor passar por uma luta nessa vida que depois não possa ter recebido do Senhor a garantia que a vitória viria do céu e que no final da luta o seu nome do Senhor seria glorificado. Posso dizer a vocês que nessa obra não existe esforço que não receba do Senhor a sua recompensa. Não existe lágrima chorada que não ampare o nosso Senhor. Não existe, amados, uma noite escura que não seja precedida por um belo amanhecer. É o que nos garante a palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesses quase 10 anos de missões, eu garanto a vocês que houveram momentos em que faltaram muitas coisas, mas nunca houve um só momento em que tenha me faltado a graça do Altíssimo, me garantindo que no final da batalha a vitória seria minha, porque é Ele quem luta por nós as nossas batalhas. E louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E como nós estamos falando em missões, nós não poderíamos iniciar de outra maneira, senão falando sobre as maneiras que o Senhor chama aqueles para serem seus representantes. Olhando para esse grupo de crianças tão bonito que está reunido aqui nessa noite, eu me lembro com clareza que eu tinha 8 anos de idade, quando o Senhor me chamou, quando eu ouvi pela primeira vez o chamado do Senhor para a tarefa missionária, para a obra de missões. Eu estava participando de uma EBF, crianças, e eu estava sendo ministrado uma história missionária. E naquele momento, enquanto a história estava sendo ministrada, eu ainda criança, ainda com meu coração infantil, eu me ajoelhei no meu banco, naquela oportunidade, e falei: Senhor, se Tu precisares de mim, Senhor, para levar a Tua palavra, eis-me aqui à Tua disposição.
Amados, Deus, Ele ouve a oração dos seus pequeninos também. Crianças, Deus escuta quando vocês dobram os seus joelhos e falam com Ele. Deus nunca está ocupado demais para ouvir as preces do menor de seus servos, para ouvir as orações, ainda que sejam da menor das crianças. Eu tinha 8 anos quando o Senhor me chamou pela primeira vez. Os anos se passaram e na idade de 15 anos, em um culto de missões como esse aqui nessa noite, eu já tinha esquecido da oração que eu havia feito quando criança. Mas o nosso Senhor, amados, Ele jamais se esquece de nenhuma palavra que sai da boca dos seus pequeninos. Ele jamais se esquece quando uma súplica lhe é dirigida. Ele jamais se esquece quando nós dobramos os nossos joelhos e nos dirigimos a Ele com fé. E Deus não havia se esquecido. E nessa noite, com 15 anos de idade, havia uma irmã ministrando a palavra do Senhor naquela oportunidade. O interessante é que era uma missionária do interior, era uma mulher que não tinha, talvez, muita cultura, nunca tinha feito um curso teológico. Mas quando aquela mulher falava, irmãos, flechas de fogo saíam da boca dela e iam em direção ao nosso coração. Sabe por quê? Porque grandes homens e mulheres de Deus não são feitos no banco de um seminário, são feitos de joelhos dobrados, através da oração, do jejum, da meditação na palavra e da renúncia. E ali estava uma representante do céu, legítima, de pequeninos. Em nome do Senhor da Seara, falando em nome do grande Jeová. E ela fez um desafio naquela noite. Ela disse: eu quero que venha até aqui à frente aqueles amados irmãos, aquelas amadas irmãs que queiram entregar a sua vida ao serviço do Mestre. E eu me levantei, amados, e dobrei os meus joelhos diante do altar do Senhor naquela oportunidade. E eu lembro ainda da oração que eu fiz, apesar de fazerem já muitos anos. Eu disse: Senhor, eu não sei cantar, Senhor, eu não sei pregar, não existe nenhum dom, nenhum único talento em mim que me torne digna ou que me faça capaz de ser uma obreira, de ser uma representante tua. Senhor, eu te digo nessa noite que não sou nada, que não tenho nada e que não sei nada também. Mas o nada que eu sou, o nada que eu tenho, Senhor, o nada que eu sei, eu entrego nas tuas mãos agora nessa oportunidade. Usa-me, Senhor, nem que seja nos lugares mais escuros que existem na terra, porque eu sei que tu usas quem tu queres, Senhor, independente do conhecimento, independente da beleza, independente da cultura, da nacionalidade, da condição social. Eu sei, meu Senhor, que tu usa quem tu queres, porque a obra é tua, o poder é teu, a autoridade é tua, porque tudo, Senhor, pertence a ti, e tu somente és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amados, sabem o que aconteceu? Deus ouviu aquela oração naquela oportunidade. Sabem por quê? Porque Deus não está procurando no nosso meio os melhores de nós. Não procura os mais cultos de nós. Deus não está procurando os mais bonitos, nem os mais inteligentes. Mas Deus está ansioso, procurando homens e mulheres que mesmo pequenos depositem sua confiança no Senhor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se tu te consagrares ao Senhor para fazer a obra dele, os grandes terão que se curvar diante de ti e terão que reconhecer que tu estás representando aquele que se assenta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins. Quanto menor tu fores, mais o Senhor pode te usar, e coisas mais tremendas Ele pode fazer através de ti. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus me chamou, mesmo sem ter conhecimento algum, mas agora que eu havia recebido o chamado, eu precisava me preparar para me fazer digna dele. E comecei a me preparar então. Durante 4 anos, amados, eu me preparei de todas as maneiras possíveis para servir ao Senhor como Ele merecia ser servido na sua obra. Eu não tinha condições financeiras de pagar um seminário, assistia às aulas como ouvinte, ajudava o professor na correção das provas, chegava mais cedo para arrumar a sala, não fazia provas, não tinha condições de pagar, mas eu estava ali
saciando a minha alma com o conhecimento que eu recebi ali todas as noites. Fiz o curso de magistério, fiz o curso de enfermagem. No final de 4 anos, amados, eu me apresentei à minha igreja, me apresentei à Secretaria de Missões e gosto de cantar, amados. E uma das canções que mais gosto de cantar diz assim: Pitspina, 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 kutpina e kakarakat neste jeji. Pitspina, 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 kutpina e kakarakat neste jeji. Mitspina, patpanam, kutkana, parem pai kakarakat pitpina, pitspina, pitspina, kutpina e kakarakat neste jeji. Que traduzido para o português diz assim: já acabou, já acabou, já acabou, todo o peso da minha alma acabou. Meu Jesus me libertou, meu Jesus me salvou. Acabou, 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 acabou. Todo o peso da minha alma acabou, livre estou. Depois de algum tempo, amado, trabalhando com os pacas novos nessa fronteira, comecei a orar ao Senhor, pedindo a Ele um outro povo. E depois de algum tempo, já que nós já tínhamos índios batizados nas águas, buscando batismo com o Espírito Santo, já tínhamos obreiros que dirigiam as reuniões, que já ministravam a palavra, eu comecei a orar ao Senhor, dizer: Senhor, dá-me outro povo, Senhor. Não fui chamada para pastorear, fui chamada para ir na frente, para abrir picada no meio da selva, para preparar o caminho, para que outros possam vir. Senhor, me dá um outro povo, Senhor. E o Senhor me deu os índios barranquenhos na selva, dentro da selva boliviana. Amados, encontrei ali inimigos que eu ainda não havia encontrado na aldeia anterior. Nos barranquenhos, eu me deparei com um deles, foi o mais terrível. Acredito que um dos mais terríveis, a fome. Eu cheguei a passar, amados, 4 dias sem ter absolutamente nada sólido para comer. Na terra, o que plantávamos não nascia. Os índios iam para a mata, passavam 4 dias e não traziam absolutamente nada para comermos. Não tínhamos nada. Passávamos dias e dias tomando chá da folha do abacate, porque não havia nenhuma outra coisa para nos alimentar. Mas também ali, apesar de ter enfrentado a fome, apesar de ter enfrentado doenças, foi ali que eu contraí o vírus da hepatite. Até hoje sinto problemas por causa dessa enfermidade. Foi ali por causa da fome e do trabalho na roça, um trabalho pesado, um trabalho difícil. Fiquei com meu organismo debilitado, muito debilitado. E apesar de todos esses problemas, amados, foi ali naquela aldeia que eu aprendi uma das lições mais belas e preciosas toda a minha vida. Imaginem que à noite não tínhamos luz, nosso templo não era cercado, era coberto de palha, chão batido. Sentávamos no chão, em cima de esteiras que nós mesmos tecíamos. E ali todas as noites, embora tenhamos passado o dia inteiro sem comer absolutamente nada, dali subiam louvores ao trono do Senhor, tão maravilhosos e belos, amados, tão profundos, tão verdadeiros, que eu acredito que nossos louvores chegavam até o trono do Senhor como cachoeira, e Ele mandava bênçãos espirituais maravilhosas para nós. É por isso que eu digo que faltavam muitas coisas, mas nunca nos faltou a graça do nosso Senhor. Dormimos com a barriga doendo, mas com o nosso coração consolado, confortado, sabendo que fiel era aquele que nos havia chamado, que nos sustentava e que prometia que jamais seremos provados além do que poderíamos suportar. E em uma dessas noites, onde estávamos reunidos, um índio
pediu oportunidade para testemunhar. Era um novo crente. E ele veio à frente e disse para nós: amados, eu he salido para caçar ayer. Amados, eu saí para caçar ontem. Eu he passado toda a noite em el monte. Eu passei toda a noite no mato. Pero eu não he traído nada. Mas eu não cacei nada. Eu, minha mulher e meus filhos temos hambre. Eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome. E eu pensei, sentado no lugar onde eu estava, pensei, ele vai dizer agora, que me adianta ser crente se eu não tenho o que comer? Que me adianta então ser crente se não tenho o que comer? Ele vai dizer agora que me adianta então estar aqui, que me adianta então ter conhecido o Senhor se continuo com fome. Eu abaixei a cabeça e pensei, o que vou dizer quando ele terminar de falar? Com que palavras vou consolar o povo quando ele terminar? Mas irmãos, eu me enganei. Quem foi consolado naquela noite foi eu. Sabe o que ele disse? Ele disse, pero hermanos, mas irmãos, eu estou contente com meu Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com meu Senhor Jesus. Contente porque ali é o céu para onde eu vou. Feliz porque lá no céu, para onde eu vou, que ali eu não vou ter hambre, lá eu não vou ter fome, lá eu não vou chorar, lá eu vou estar para sempre com o meu Senhor. E ainda olhou para nós e disse, irmãos, se quedem um pouquinho mais, aí vem nosso Senhor a recorrer-nos. Irmãos, esperem um pouquinho mais, aguentem firmes um pouco mais, já está vindo o nosso Senhor para nos buscar. Aleluia. E muitas vezes nós temos uma fé tão inconstante, não é, amados? Quantas vezes falta-nos alguma coisa e nos lamentamos, nos lamuriamos e dizemos, não quero mais servir ao Senhor por não ter conseguido aquele emprego, por não ter passado naquele concurso ou por alguma outra razão qualquer. Eu aprendi com aqueles índios, amados, a colocar a fé acima das circunstâncias. Por mais que a morte te espere depois de uma situação, nós vamos morrer crendo que do lado de lá nos espera o nosso Senhor. Vamos morrer sabendo que por mais dura que tenha sido a nossa vida aqui, brevemente estaremos caminhando, palmilhando em cima do mais puro ouro, morando em mansões de jaspe, amados irmãos, que o Senhor vai para o céu preparar para nós. Por mais que soframos aqui, breve está um dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, em que Ele trocará a nossa veste surrada por uma veste gloriosa que resplandece como o sol. Breve está um dia, em que a tua fronte hoje humilhada receberá uma coroa de glória das mãos do teu Senhor. Breve está o dia em que já não mais terás necessidade, porque tu te sentarás na mesa para comer os manjares celestiais lá na glória com o teu amado. Louvemos ao nome do Senhor. Eu comecei, depois de algum tempo nessa aldeia, comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá um povo, Senhor. Já temos um templo construído depois de 2 anos trabalhando na roça, na plantação, na colheita e na comercialização do arroz. Já temos um templo, dizia o Senhor. Senhor, já temos ciclo de oração, já temos grupo de jovens, já temos grupo infantil, já temos auxiliares. Senhor, já temos uma grande horta plantada para a igreja. Nós já temos tudo organizado, Senhor. Me dá um outro povo, Senhor. Me dá um povo, eu quero trabalhar, eu quero começar de novo, Senhor. Me dá mais um desafio. E comecei a orar ao Senhor por um povo. E fui para a convenção na Bolívia, e nessa convenção de obreiros, um pastor de Cobirrapando, o pastor Ezequiel, me chamou e me disse, minha filha, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você a minha preocupação com índios que habitam o rio Purus e o rio Chandlis.
lá na selva peruana, na região de Ucayali, no norte do Peru. São índios que ainda praticam canibalismo, comem carne humana. Os irmãos vêm de canoa, não vêm a remo. É na beira do rio a congregação. Eles vêm de barco. Aí eu, Senhor. Chegamos, o templo estava lotado, havia muita gente. Tinha muitos barcos assim na frente do templo. E eu entrei, ministrei a palavra do Senhor. E amados, eu havia me esquecido naquela noite de uma promessa que se encontra na palavra do meu Cristo, do meu Rei. O Senhor diz assim, que Ele usa o pequeno para confundir o grande, usa aquele que não é para confundir o que é. Ele faz, amados, as situações mais inesperadas. Ele faz com que essas situações tragam para nós riquezas tão profundas, bênçãos tão grandes, vitórias tão tremendas, que nós ficamos boquiabertos diante do nosso Senhor. Eu jamais imaginei que naquela congregação de madeira, na beira do rio, eu fosse receber duas das maiores bênçãos que já recebi em toda a minha vida. Os irmãos irão já entender. Quando eu estava terminando a ministração, os irmãos estavam orando. Quando eu olhei para a minha esquerda e vi um homem sentado lá. Ele estava com as duas mãos em cima do coração, estava extremamente pálido, ele estava muito suado, a camisa estava grudada no corpo. Eu vi que os lábios estavam rocheados e que ele estava respirando com muita dificuldade. Como eu fiz enfermagem, a julgar pelos sintomas que eu estava vendo, eu imaginei que de repente ele estaria infartando. Então eu olhei bem para ele, os irmãos estavam orando, eu desci do púlpito, fui aonde ele estava, toquei nele. Ele estava muito gelado, um suor frio e pegajoso. E eu tinha razão, ele não estava conseguindo respirar, estava tendo muita dificuldade para falar. E o coração batia descontroladamente. E eu falei com ele, me perguntei, meu irmão, o que está acontecendo? O que o senhor está sentindo? E ele dizia, ai, meu coração! Meu irmão, por favor, fique calmo e me diga exatamente o que o senhor está sentindo. Meu coração! Irmão, por favor, o que está acontecendo? E ele, coração! O coração, o que tem o seu coração? O coração, o meu não, o coração de Jesus, o Senhor me mandou te dar, o coração de Jesus é teu, recebe agora, eu não sei para que você quer, mas o Senhor me diz que tu precisas dele, o coração de Jesus é teu. Eu não estava entendendo nada. Irmão, que hora é essa? O que é o coração de Jesus? Eu não compreendo. E ele me disse, ainda respirando com dificuldade, o coração de Jesus, missionária, é um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com parabólica, com fogão, com sol. É um barco completo, com camarote, com sala de máquinas, com direção hidráulica, com cozinha, com capacidade para 30 toneladas, 38 passageiros, avaliado em 100 mil reais. E o Senhor me mandou te dar, o coração de Jesus é teu. Como foi isso, irmão? Eu estava aqui ouvindo você ministrar, quando de repente o Senhor falou comigo, diretamente comigo, e me disse, Dulcival, dá o barco para ela. E ele me disse, eu comecei a tremer, minha pressão baixou, meu coração acelerou. Eu falei, não, Senhor, é tudo que eu tenho, eu moro nele, trabalho nele, vivo nele, é meu único bem. Ele disse que então sentiu aquela dor profunda no peito. E o Senhor disse, dá o barco para ela. O barco não é teu, o barco é meu, diz o Senhor. Assim como tu também és meu. E tu não conheces o teu futuro, Dulcival. Tu não podes ver o dia de amanhã. Mas eu, o Senhor, conheço o passado, conheço o presente, conheço o futuro. Tudo é para mim a mesma coisa. Eu te ordeno, dá o barco para ela. E não te preocupas, porque quem cuida de ti, Dulcival, sou eu!
e não desamparo os que confiam em mim. Ele me deu o barco, amados, e ficou com uma bolsa na beira do rio. O Senhor disse a ele que tirasse apenas suas roupas de dentro, seus objetos pessoais. Nem o aparelho de som, nem a televisão, nem a parabólica, nem o fogão, nem o móvel que tinha no barco, absolutamente nada. Ele tirou apenas as suas roupas, seus objetos de uso pessoal. Ele ficou sem ter aonde morar. Ele ficou sem ter com o que se manter. Eu não fiquei sabendo disso porque eu fui embora. Fiquei sabendo disso muito tempo depois. Ele foi morar na estrada e passou aquele verão comendo manga, porque ele não tinha mais com o que se manter. As pessoas diziam para ele: como tu pudeste fazer isso? Dar um patrimônio para alguém que tu nunca viste na vida, para agora estar passando necessidades. E ele dizia: o Senhor me mandou dar, e eu fui obediente à voz do meu Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que alguma coisa o Senhor fará. Bem, vamos deixar ele bem aqui encostadinho, depois voltamos a falar dele. Eu cheguei no Peru, amados, encontrei os índios Caxinauás e os índios Fulinas, índios pobres, doentes, comedores de carne humana. Uma vez 3 estavam descendo até a vila, um morreu, eles encostaram numa praia, desossaram, salgaram, secaram, comeram a metade e levaram o resto para vender na cidade, como se fosse carne de caça. Índios que tinham um relacionamento muito estreito com as trevas. Um deles tinha uma pedra na direção da 3ª costela. Quando você olhava para ele assim de perfil, você via como se fosse um pequeno tumor. Quando ele queria matar alguém, ele vomitava essa pedra na mão, era uma pedra preta. Ele ordenava a morte que matasse a pessoa que ele queria ver morta. E a pessoa morria em menos de 24 horas. E depois ele engolia a pedra de novo e ela voltava para o mesmo lugar. Encontrei índios ali completamente envolvidos com o satanismo. Assim trabalha o nosso Deus. E eu quero te dizer nessa noite, pelo Espírito Santo, nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei quem tu és, nem qual a tua situação, mas eu sei de uma coisa: Deus tem planos para ti, e são planos de vitória, são planos de bênçãos, são planos de paz. Deus tem projetos para a tua vida, e são projetos de vitória. Deus, Ele escolhe quem